Eu decidi entrar no curso de análise e desenvolvimento de sistemas na Estácio aos 27 anos de idade. E esse vídeo aqui é para te mostrar se vale ou não a pena de acordo com a minha experiência. Eu ainda estou no primeiro semestre, mas eu acredito que eu já vivi o bastante ali dentro para compartilhar com você que talvez esteja passando pelo mesmo que eu passei alguns meses atrás. Então, só para contextualizar, meu nome é Gabriel Gonçalves, eu sou um empreendedor. Desde 2020 que eu trabalho na internet prestando serviços, ensinando outros empreendedores, ajudando as pessoas a potencializar o negócio delas na internet, mas eu sempre tive um desejo dentro de mim, trabalhar com alguma coisa relacionada à tecnologia ou a videogame. Como a vida acabou me levando para um caminho um pouco diferente, né? Eu fui me tornar um empreendedor, esse sonho acabou ficando adormecido. Mas eu sempre fazia alguma coisinha relacionada, sempre estava fazendo uma landing page para alguém aqui, ali, futucando alguma linguagem de programação. É algo que eu sempre realmente gostei muito. Em 2023 foi quando eu posso considerar que eu comecei essa transição. Por que eu considero 2023? Porque ali eu realmente comprei um curso de front-end, né, HTML, CSS, JavaScript, comecei a participar de comunidades sobre tecnologia, escrevi alguns artigos sobre essa minha jornada, inclusive um artigo que até foi premiado dentro dessa comunidade, eu ganhei alguns brindes, mas ainda assim não tinha virado nada profissional. E eu fui arrastando os próximos 3 anos ali, meio que como um hobby, né? Sempre vendo um vídeo, sempre pesquisando alguma coisa, mas até então era só isso. No finalzinho de 2025, eu estava no Natal com a minha família, a gente estava trocando ideia, e eu falei assim: poxa, um dos arrependimentos que eu tenho na minha vida foi o de não ter feito um ensino superior, porque durante a minha adolescência eu não gostava muito da escola, né? Quer dizer, porque é adolescente que gosta da escola, mas eu era bem rebelde, assim. Então, pô, tava doido para sair da escola e ir embora nos meus últimos anos. Eu já estava trabalhando, então, pô, não via mais sentido estar ali. E sempre pregava isso, que, não vou fazer faculdade não, eu quero ser livre, eu não preciso de faculdade, porque eu sempre estive envolvido também com essa área de marketing, design, edição de vídeo. Então eu ficava falando, não, eu não preciso de faculdade não, besteira, eu vou trabalhar para mim mesmo, eu vou ser empreendedor, não preciso de faculdade. Mas com o passar dos anos, eu comecei a ver que essa tal liberdade que eu buscava, ela não me deixava tão livre assim. Porque algumas coisas que eu gostaria de poder fazer, eu não podia fazer justamente porque me faltava o diploma do ensino superior. Como, por exemplo, fazer uma pós-graduação em algum assunto que me interessasse, né? Participar de algum evento para pessoas formadas, enfim. E aí eu fiz esse comentário lá nesse Natal de 2025 e a minha esposa virou para mim e falou: "Cara, o que que te impede de fazer uma faculdade?" Eu falei: realmente, né? O que que me impede?" E aí no finalzinho de 2025 eu comecei a pesquisar, encontrei a Estácio, que aqui na minha cidade, eu moro numa cidade pequena, é uma das principais universidades aqui, eu diria que é uma das maiores. Fui atrás do curso, fiquei muito dividido ali entre ciência da computação e ADS. Eu acabei optando por ADS pelo seguinte raciocínio: são 2 anos e meio e ela é um pouco mais focada na prática. Então, nesses 2 anos e meio é um tempo curto para eu meio que entrar no mercado, conhecer, ter um diploma, e aí, se eu quiser, eu posso fazer uma migração para a ciência da computação depois e concluir num tempo reduzido, aproveitando as matérias que eu já fiz em ADS, ou talvez fazer uma engenharia de software, fazer alguma coisa nesse sentido. Ainda não decidi, tá? Mas pesquisando, eu falei, cara, vai ser ADS mesmo e acredito que vai ser na Estácio. Fui, conheci, vi como é que era, me matriculei no EAD, me matriculei à distância. Só que nessa de me matricular à distância, por algum motivo eu recebi um convite da coordenadora dos cursos de TI aqui da minha cidade para participar tipo, de uma palestra de abertura, assim. E eu fui despretensioso, fui. Quando chegou lá, eu vi a coordenadora falando sobre o curso, né, explicando sobre os professores, sobre como seria aquele ano letivo.
eu falei, cara, eu acho que eu vou estar perdendo oportunidades se eu ficar realmente no EAD, se eu ficar em casa. E aí eu mudei para o semipresencial. Ele era uma aula ao vivo na semana e uma aula no polo. Eu fui para essa primeira aula no polo e, cara, de novo aquela sensação de, putz, se eu tiver aqui só uma vez por semana, eu vou perder alguma coisa, eu vou me arrepender, eu não vou viver a experiência da melhor forma possível, eu não vou absorver o máximo que a universidade tem para me oferecer. E aí eu acabei migrando para o presencial. E, pô, eu vou falar para vocês, essa foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Eu acabei de concluir o primeiro semestre agora, a gente está no dia 1º de julho, né? O meu semestre acabou no dia 25 de junho, se eu não me engano, foi a última avaliação por aí. E nesse pouco tempo, de março até junho, a minha vida já foi transformada. Eu ainda não estou trabalhando oficialmente na área, né? Eu ainda tenho uma empresa, ainda trabalho com outras coisas, mas só para você ter uma ideia do que aconteceu, das portas que me foram abertas nesse primeiro semestre. Eu recebi uma divulgação assim da faculdade de um programa de embaixadores da AWS. É um programa que não existia no Brasil, ia ser a primeira vez e tal, processo seletivo, 200 vagas, todas as faculdades do Brasil participando. Resumo da ópera. Passei no processo seletivo, fui contemplado, um programa com pagamento em dinheiro, fora vários brindes. Eu vou até colocar o vídeo aí na tela do unboxing que eu fiz do que eles mandaram aqui para mim. E tipo assim, com três meses de faculdade, praticamente fui contemplado. Pô, somando assim todos os benefícios desse programa, é como se eles estivessem me dando praticamente um salário por mês. Né? Eu não vou entrar em detalhes específicos aqui, porque pode ser que o programa mude, é a primeira vez no Brasil, então também não quero te criar uma impressão aqui. Você vai pesquisar, vai ver que é uma coisa diferente. Enfim, não vou entrar em detalhes, mas, cara, foi uma puta oportunidade. Inclusive, olha só, um dos brindes que eles mandaram aqui, pô, uma garrafa Stanley, né? Personalizada aqui da AWS. Eu não sou muito de garrafa Stanley, mas, pô, eu sei que é uma parada cara aqui no Brasil, é a original e é personalizada, né? Da AWS. Poucas pessoas têm isso. Eu arriscaria dizer que 200 pessoas no Brasil têm. Mas, enfim, isso aqui é só um brinde, né? O programa em si, ele representa muito mais coisa, é uma puta oportunidade, é um baita nome no currículo de alguém que está na faculdade há 3 meses, está no primeiro semestre, um calouro. E eu não tenho a menor experiência prévia com TI, com tecnologia, com programação. Como eu falei, eu tenho sim um apego por essa área, uma afinidade por esse tipo de trabalho, mas eu nunca fiz nada profissionalmente, assim, sabe? Eu nunca trabalhei em lugar nenhum, não domino nenhuma linguagem de programação. Eu sou um novato, cara. Eu entrei na faculdade de mente aberta, de copo vazio, sabendo assim o básico do básico do básico. E essa foi a primeira oportunidade que eu recebi. Logo na sequência, eu ganhei uma bolsa de estudos em um programa da Cisco, não sei se você já ouviu falar, provavelmente sim. A Cisco é uma das maiores empresas de rede e cibersegurança do mundo. Eu ganhei uma bolsa num treinamento completo de fundamentos de rede e cibersegurança. Então, assim, um baita currículo também complementar ali à faculdade. O que mais? Nesse meio tempo, ganhei bolsa de estudos no Santander, ganhei bolsa de estudos para programas do Google, tá? Fiz um treinamento com o Google totalmente gratuito. Participei de um programa de startups, cheguei até a final, fiquei em segundo lugar com o meu time. Tudo isso no primeiro semestre. Então, sem sombra de dúvidas, cara, a faculdade, a Estácio, particularmente dizendo, para mim, foi uma excelente decisão, tá? Mudou totalmente a minha vida, como eu falei, não porque eu já consegui um emprego. Eu não estou focado em conseguir um emprego, porque talvez se eu estivesse, eu já teria até conseguido, né? Porque hoje eu tenho minha empresa, eu tenho meu trabalho, eu não estou exatamente procurando um emprego formal, mas em questão de oportunidade, em questão de preparação,
eu arrisco a dizer que só esse primeiro semestre já pagou os 2 anos e meio de curso, tá? Agora, um ponto que eu preciso mencionar aqui em relação ao método de ensino da Estácio, para você que está pensando em entrar nesse curso. Isso foi algo realmente que eu não sabia, me pegou um pouco desprevenido e eu considero sim como um ponto negativo da metodologia de ensino deles. O que acontece? Pela Estácio ser uma franquia não, uma rede, né, de várias universidades no Brasil, eles têm um conceito de padronização do modelo de ensino, que na teoria é muito legal, porque significa que, poxa, se eu estou numa cidade do interior do Rio de Janeiro e você está numa cidade do interior de um estado no Nordeste, cara, a gente vai ter acesso ao mesmo conteúdo, à mesma metodologia de ensino. Isso é muito bacana porque aumenta, né, democratiza essa educação, faz com que todos tenham acesso a uma educação de qualidade e não só as capitais, não só as cidades grandes, não só a região sudeste e sul do país, mas a rede como um todo. Isso é muito legal. Só que qual é o problema, tá? Que eu me deparei. Talvez para você isso não seja um problema, mas para mim foi um ponto negativo. Como que acontece o formato presencial da Estácio? Você tem as aulas no Polo, mas você também tem o SAVA. O SAVA é a sala de aula virtual da Estácio, onde você tem toda a matéria do semestre, todo o conteúdo daquelas matérias em texto e videoaula para você consumir. Tá? Quando você está no EAD, você só tem aquilo ali e você estuda, marca as suas provas e faz a prova no Polo. No caso do presencial, é um pouquinho diferente. Por exemplo, meu primeiro semestre eu tive 4 matérias presenciais e uma online, tá? Dependendo da região, da cidade, do local, da quantidade de professores, tem esse modelo híbrido, né? Algumas coisas são presenciais, alguma acaba sendo online e tal. E aí eu tinha aula segunda, terça, quinta e sexta. Quarta-feira eu não tinha aula, eu deixava para estudar essa matéria online. E assim, as aulas no Polo, pô, são sensacionais, são muito boas. Mas o que que eu particularmente senti? Você também precisa estudar as aulas dentro do Sava, por 2 motivos. O primeiro motivo é que o teu percentual de conclusão ali, ele também faz parte dos requisitos para você se formar, para você se graduar, para você passar, inclusive nas matérias que você está fazendo no semestre. Então você precisa ter um consumo mínimo ali dentro do Sava, senão você não consegue avançar no teu curso, tá? Muita gente faz o quê? Abre aqui uma porrada de aba com as aulas, porque você tem que ficar 15 minutos em cada módulo, pelo menos, para concluir, e sai marcando concluir para tudo. Dá para fazer assim? Dá, mas qual é a grande questão? Na sala de aula, cara, a gente tem 2 tipos de professor. Tem aquele professor que abre o slide do Sava e fica lendo a apostila durante a aula. E, desculpa, nada contra nenhum professor. Para mim, todo professor, pô, é excelente. Mas esse não é o tipo de aprendizado que eu prefiro, certo? Porque se for para ler uma apostila, se for para ler um slide, eu leio em casa e tiro minhas dúvidas na inteligência artificial, no Google, né? Não preciso de um professor, não preciso ficar 2 horas numa sala de aula para um professor só tirar dúvida. Não é esse o lance. E tem um outro tipo de professor, que é o cara que tenta trazer aquele conteúdo que está no Sava, na sala de aula virtual, numa abordagem prática, numa abordagem do mundo real. Então, ele vai conversar sobre o que está acontecendo no mundo, ele vai conversar sobre o mercado de trabalho, ele vai passar projeto prático, ele vai passar trabalho que você vai precisar quebrar a cabeça, programar, fazer as paradas, descobrir, entender realmente como aquilo funciona no mundo real. Qual é a grande questão? O primeiro tipo de professor que só lê a apostila, é muito difícil você se engajar com essa aula, porque rapidamente, pelo menos para mim, rapidamente eu fiquei de saco cheio, não aguentava mais, e tanto que as últimas aulas assim eu até dei uma cabulada. O segundo tipo de professor, ele te deixa extremamente entusiasmado, extremamente conectado e engajado
com aquela matéria, só que quando vai ter a prova, a AV, que eles chamam, né, a avaliação do semestre, essa avaliação ela não é feita 100% pelo professor. E isso é um problema. Por quê? Como tem essa questão da padronização, parte das questões elas são escolhidas aleatoriamente pelo sistema e a outra parte o professor pode escolher, mas ele não cria as questões. Ele escolhe dentro do banco de questões do SAVA para manter a padronização, garantir que todos os estudantes em qualquer lugar terão ali os mesmos critérios de avaliação. Tudo bem. Só que qual é o problema que eu me deparei? Eu tive que estudar 2 vezes. Uma vez presencialmente no polo e depois em casa para poder fazer a prova. E assim, cara, na boa, se eu tivesse 18 anos, morando com papai e mamãe, sem ter um boleto para pagar, sem ter nada para fazer, um passarinho para dar água, tava de boa, entendeu? Tava tranquilo, não tinha problema nenhum. Só que assim, eu tenho casa para cuidar, eu tenho esposa, eu tenho empresa para tocar, eu tenho cliente, eu não tenho hora para começar a trabalhar, nem hora para terminar de trabalhar. Então é simplesmente inviável para mim estudar 2 vezes, né? Ter que estudar no polo e ter que estudar em casa. Pô, Gabriel, mas está dizendo então que no polo você não aprende? Você aprende, tá? E inclusive você aprende coisas muito mais do mundo real, porque o que cai na prova é aquelas paradas de decorar datinha, de decorar nomezinho, de decorar siglazinha, de decorar, porra, metodologia de não sei o quê. É educação convencional, pô. É o que você viveu na escola, só que vai ser com a matéria de análise e desenvolvimento de sistemas, ou ciência da computação, ou qualquer outra coisa relacionada a área de TI. Mas no fundo, cara, é o ensino médio, entendeu? É o ensino fundamental, é ficar marcando xizinho e decorando as paradas. O aluno que melhor decora é o aluno que se dá melhor no quesito nota, tá? Então, esse para mim foi um grande ponto negativo do método de ensino da Estácio, porque ao mesmo tempo que os professores eles tentam trazer essa imersão para o mundo real, porque isso é o que de fato forma bons profissionais, eles são obrigados a te avaliar por um sistema tradicional e extremamente teórico, o que gera essa carga duplicada, vamos dizer assim, de estudo. Então esse é um critério que você precisa avaliar na tua rotina, tá? Ah, mas é uma coisa absurda? Não, eu passei com 10 em tudo, eu fechei todas as matérias, entendeu? Mas, pô, ali na semana de prova eu tive que me desdobrar. E outra, eu trabalho em casa, minha empresa é isso aqui, que você tá vendo, essa mesa aqui. Se eu tivesse que trabalhar CLT, por exemplo, eu não sei se eu teria dado conta. Tenho que admitir isso. Porque, pô, teve dias de semana de prova que era 12:30, 1 hora da tarde eu estava aqui estudando, porque já tinha resolvido minhas demandas, final de semana já tinha atendido o cliente, peguei uma segunda-feira e tirei a tarde para estudar. Eu tive essa possibilidade, eu tive essa oportunidade. Então, eu considero que esse seja um ponto negativo, tá? É a minha única ressalva e é algo a você avaliar. Se você realmente se realmente faz sentido para você estar no presencial, sabendo desse fator, porque pode ser que você vá para o presencial e pegue só o primeiro tipo de professor também, o cara que vai ficar lendo slide, aí beleza, você não vai ter que estudar 2 vezes, mas também você podia estar no SEMI ou no EAD, lendo a apostila em casa sozinho, tá? Então, avalie essa questão, avalie também como você aprende melhor, como funciona melhor para você, para tomar essa decisão, beleza? Falando dos professores, cara, a minha experiência aqui na Estácio, pelo menos aqui na minha cidade, eu não tenho o que dizer dos professores, cara. Eu me tornei amigo de todos os professores, todos eles são maravilhosos, excepcionais e assim, de uma capacidade, não é essa palavra, não é capacidade, não. De uma competência muito grande. Assim, não tinha um professor que você falava, ah, esse cara é mais ou menos. Não. É só doutorado em sei lá o que, mestre em sei lá o que. Só a galera foda, de verdade. E olha que eu tô numa cidade pequena do Rio de Janeiro, tá? Eu não tô nem na capital, não. E os professores que eu peguei, putz, eu só tenho elogios. É um melhor que o outro. Só a galera foda. E aí,
eu já quero complementar com a seguinte questão, né? Às vezes você está saindo do ensino médio agora, ou você, assim como eu, está querendo entrar na faculdade mais velho, tem uma parada que você precisa ter em mente que eu ouvi a minha vida toda, mas eu nunca levei a sério e eu fui ver isso na prática dentro da sala de aula da universidade, que é o quê? Quem faz a faculdade é o aluno, quem faz a escola, né, quem faz a aula é o aluno, de fato. Por quê? Vamos falar dos professores de novo. Os professores são maravilhosos, são excelentes, sim, para quem quer, para quem está interessado, para quem de fato está ali para aprender. Porque direto, em várias aulas, ficava a galerinha mexendo no telefone, galerinha jogando no celular, conversando. E eu vou te falar, diferente da escola, que o professor faz escândalo, manda calar a boca, tira de sala os caralho, meu irmão, na advogada, na faculdade, o professor quer que se foda, entendeu? Com todo o respeito do mundo. E assim, eu não tô falando isso num papel de que o cara é mau professor, não. Mas ele tá aí para quem tá aí para ele. Para quem quer ouvir, para quem quer aprender, putz, o cara vai te pegar no colo, o cara vai te abraçar, vai pegar na tua mão, entendeu? E vai te levar pro aprendizado, vai te levar pro sucesso. Agora, para quem não quer nada, meu irmão, o professor tá nem aí. Entendeu? O professor tá nem aí. Isso é uma coisa que você tem em mente. Que quem faz a faculdade vai ser você. Pode ser na Estácio, pode ser na Federal, pode ser onde for. No Brasil, nos Estados Unidos, qualquer lugar. Se você não tiver o interesse de estar ali e você não tiver a proatividade de participar das paradas, porque eu vou te dizer, todos esses programas que eu ganhei, inclusive esse da AWS, todo mundo teve a mesma oportunidade, tá? Sabe quantas pessoas se inscreveram? Quantas pessoas participaram? Só eu, aqui na minha universidade, aqui no meu polo. Entendeu? E ganhei. Então, assim, não adianta achar que você vai passar pela universidade, vai pegar o teu diploma e o mercado de trabalho vai vir atrás de você. Ou que você vai ficar rico da noite para o dia porque você aprendeu meia dúzia de tecnologia. Não vai. Agora, outro ponto também, eu vejo muita gente falando, pô, faculdade não forma programador, programador não precisa de faculdade não, isso é perda de tempo. Na boa, eu discordo imensamente disso. Eu acredito que a faculdade forma sim bons programadores, tá? Porque você ser um programador, você ser um desenvolvedor, não é só você saber programar, não é só você dominar uma linguagem, é você saber pensar, é você saber fundamentos, é você saber desenvolver soluções, avaliar problemas, avaliar demandas, necessidades, e a faculdade ela te dá isso muito bem. Ah, beleza, a faculdade não vai te formar um especialista em Python, em C, não. Mas, cara, no primeiro semestre eu aprendi SQL, eu aprendi banco de dados, eu aprendi HTML, CSS, JavaScript, PHP, Python, C. Pô, Gabriel, você virou um especialista nisso tudo? Não, porra, lógico que não. Como que em 3 meses você vai ficar especialista em 10 linguagens de programação? Eu sei que HTML não é linguagem, calma. Entendeu? Não tem como, pô. Mas ela me deu a base, ela me deu o fundamento para eu bater um olho num código aqui e, pô, eu entender mais ou menos como que funciona. Pô, eu olhar para um front-end aqui, eu saber mais ou menos o que está organizado. Eu ter uma parada, uma necessidade com um banco de dados, eu entender mais ou menos como funciona. Só que aí você também precisa avançar nas coisas que te interessam, né? Se aprofundar nas coisas que te interessam. E digo mais, se a faculdade não formasse programador, a faculdade de medicina também não formaria médico. Porque o médico faz 6 anos de faculdade e ele sai de lá tendo que fazer uma porrada de especialização antes de fato, virar um médico pica. O cara tem que fazer residência, o cara tem que fazer especialização disso, daquilo, não sei o que, não sei o que. O cara vai aprofundando o conhecimento dele em uma determinada área para aí sim ele virar um médico sinistro, entendeu? O programador é a mesma parada, cara. Lá você vai ver de tudo. Você vai aprender redes, segurança, você vai aprender gerenciamento de projetos, você vai aprender metodologias ágeis. E aí, com essa base, você cresce de acordo com o teu objetivo. Então essa também é uma palavra-chave. Cara, qual é o teu objetivo entrando na faculdade? Porque se for ganhar dinheiro e arrumar um emprego, você está no lugar errado, velho. Você está no lugar errado. Você quer ganhar dinheiro? Aprende alguma tecnologia. Nem aprende tecnologia, não. Você quer ganhar dinheiro? Começa a olhar para o mercado,
começa a olhar para as empresas, começa a olhar para as pessoas ao seu redor e começa a identificar problemas que essas pessoas têm que não foram solucionados. Começa a investigar necessidades que o mercado possui e que ainda não está sendo solucionado, resolvido, atendido. E aí sim você vai atrás de tecnologia para resolver essas necessidades e vira uma porra do empreendedor no ramo de tecnologia e aí você vai ganhar dinheiro. Entendeu? Ah, não, eu quero ganhar um emprego. Eu quero ganhar um emprego, não, eu quero arrumar um emprego. Então você vai ter que dar uma filtrada nas vagas, vai ter que ver o que você tem mais chance de passar ou não, vai fazer ali um planejamento de estudo, vai começar a se aplicar para uma porrada de vaga e vai ficar ali treinando para fazer entrevista, aprendendo as principais perguntas, dominando o básico ali do que eles estão pedindo e você vai arrumar um emprego, pô. Ah, mas tem emprego hoje que pede o diploma. Sim, verdade, mas pô, você vai gastar 2 anos e meio da tua vida só para arrumar uma vaga que exige diploma? Pô, é uma perda de tempo imensa, não faz sentido, não tem lógica, entendeu? Então, assim, tenha em mente o teu objetivo. Por exemplo, o meu. Cara, é uma realização pessoal ter um ensino superior, é também um sonho, uma parte, eu posso dizer que é uma parte de um sonho, trabalhar com tecnologia, trabalhar com alguma coisa nesse sentido. E é também um plano de carreira, pô, entendeu? Eu ainda não estou procurando emprego, mas eu também não estou fechado a isso, né? Eu tenho mais ou menos uma trajetória. Eu quero terminar esse curso, depois eu vou entrar em ciência da computação ou engenharia de software, ainda não decidi. Depois eu quero fazer uma pós, quero fazer mestrado, quero fazer doutorado em alguma parada, quero sair do país, se não for talvez para trabalhar, mas para fazer um trabalho acadêmico, fazer pesquisa, não sei, mas eu quero trilhar uma carreira nesse sentido, né? Então, tenha um objetivo claro em mente, porque quem faz a faculdade é o aluno. E aí, para encerrar esse vídeo, se você tomou a tua decisão de entrar de fato na universidade, principalmente na Estácio, eu vou deixar aqui embaixo o meu link de aluno da Estácio, que você consegue condições exclusivas, né? Condições especiais para você se matricular, tanto no presencial, quanto no semi, quanto no EAD. Beleza? É só abrir a descrição aqui, acessar o link, escolher o teu curso, o teu polo e fazer a tua matrícula. No mais, valeu a pena para você, Gabriel? Para mim valeu. Para mim tem valido. Eu estou extremamente ansioso para começar o segundo semestre e eu tenho certeza que esse é só o começo de uma jornada incrível. Porque, como eu disse, fazem 3 meses que eu estou nessa e a minha vida já aconteceram coisas que eu, sinceramente, nunca imaginei que aconteceria. E eu não estou falando de uma simples garrafa, porque isso aqui, para mim, é um símbolo. Isso aqui é um símbolo, entendeu? De uma parada muito maior, de uma parada que tem a ver com satisfação pessoal, com realização, com conquista, com engrandecimento e empoderamento profissional. Beleza? Espero que esse vídeo tenha te ajudado a tomar a sua decisão. Qualquer dúvida que você tiver, pode deixar aí nos comentários, que vai ser um prazer te responder. E eu te vejo no próximo vídeo.